uma outra forma importante da gente lidar com a nossa crítica interna é a gente negociar com os nossos traumas. A gente precisa negociar com a nossa história pessoal. Então, tudo bem que algumas vezes você ouviu cala a boca. É porque você ainda não sabia separar o que você podia falar em qual circunstância. Hoje você sabe, então você não precisa mais calar a boca. Tudo bem que já aconteceu numa situação quando você tinha 6 anos, de você se sentir exposto e sair correndo da apresentação do seu poema. Mas hoje você é adulto, você tem referências, você tem maneiras, você tem ferramentas para lidar com isso. Então, a gente precisa abrir mão das nossas dores. A gente é muito apegado com as nossas dores. A gente pega aquela dorzinha e a gente quer ficar sofrendo ela pro resto da vida. Não dá para ser assim. A gente tem uma vida muito difícil e muito sofrida quando a gente faz isso, sabe? E a gente tem uma relação muito errada com o erro. Muito errada com o erro, é. A gente tem uma relação muito ruim. O erro, a gente olha para ele como se fosse o fim do mundo, como se a gente merecesse penitência quando a gente erra, né? E aí a gente pode falar que a gente tem, inclusive, uma herança da nossa formação religiosa de base, até da nossa relação com o pecado, né? Nossa Senhora, eu errei, mereço morrer. Não, sabe? Errar é o único processo saudável para aprender. Porque quando a gente não erra, a gente não aprende nada novo, a gente fica estagnado no mesmo lugar para todo sempre. E isso não é bom para ser humano nenhum. Porque quando a gente não fica estagnado, na verdade. Eu aprendi que na vida, se a gente para, a gente começa a regredir. O esforço que a gente faz é um esforço para evoluir. Porque parado no mesmo lugar, ninguém fica. A sociedade evolui, o mundo evolui, os tempos mudam, a própria Terra se mexe. Gira em torno de si mesmo e gira em torno do Sol. Então, tecnicamente, você não fica parado no mesmo lugar. O esforço é para a gente evoluir. Porque quando a gente para de evoluir, automaticamente a gente começa a regredir. A gente começa a perder aquilo que a gente atingiu, que a gente conquistou. Por isso que a gente precisa se manter em desenvolvimento constante na vida e na profissão. E a gente precisa aprender a negociar com as nossas experiências ruins. A gente precisa aprender a olhar o nosso erro, os nossos erros, como um processo de aprendizado, como uma etapa de aprendizado, e não como alguma coisa que seja digna de punição. Isso tem uma herança religiosa, isso também tem uma herança na nossa infância, né? Quando a gente erra, a gente é repreendido, a gente é punido. Então a gente começa a fazer isso com a gente mesmo. A gente começa a se punir, a se repreender, a se cobrar, a se chicotear quando a gente erra. Não, a gente precisa reinaugurar a nossa relação com o erro. O erro é processo de aprendizado. Quando você erra, percebe que errou, significa que você aprendeu com o seu erro, significa que você evoluiu a partir dele. E isso é bárbaro. É preocupante quando a gente erra, continua errando e não aprende a partir do erro, nega o erro. Essa também não é uma relação legal. Quando você nega o erro, você evolui. Você não só perde uma oportunidade de crescer, como você diminui enquanto existência, né? Enquanto ser. O erro ele serve para a gente aprender. Então a gente precisa mudar a relação, a gente precisa reinaugurar a maneira como a gente lida com as críticas que a gente recebe dos outros, com a maneira como a gente lida com os nossos próprios erros e com a maneira que a gente fala com a gente. A gente precisa parar de falar com a gente se chicoteando. Então, joga o chicote fora. Joga o chicote fora, sabe? A gente não precisa ser perfeito em tudo e a gente não precisa se chicotear quando a gente faz alguma coisa que não é aquilo que a gente esperava. O que a gente precisa é, além de nutrir a nossa autoestima, ter uma relação diferente com o nosso processo, com os nossos erros, a gente precisa ser mais gentil com a gente mesmo. Então não é, nossa, eu sou péssima, eu não sirvo para isso. Estou aprendendo, vou conseguir.